Prontinho, Jorge. Aí começou, então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo encontro síncrono, né? João Paulo, que não é participante do curso, né? Não é cursista. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Então, gente, a gente tinha até pensado se seria necessário, né? Quando seria necessário esse encontro, né? Para fazer o encerramento, mas chegamos à conclusão que sim, que seria interessante a gente fazer o último para fazer o encerramento da oficina, né? Então, hoje foi o prazo estendido que nós demos aí de mais uma semana para se encerrar algumas as atividades. Nós temos aí alguns casos especiais que a gente vai ter que conversar um pouco depois, né, André? A respeito, dar um encaminhamento. Então, mas já tem um posicionamento. Então, pode ficar tranquilo que quem estiver precisando disso daí, aqui não temos a ideia de atrapalhar. A ideia da oficina é de permitir que vocês tenham um contato inicial com as ferramentas básicas do Moodle, que vocês possam entender algumas práticas que estão aí associadas à educação online ou à educação à distância, né? E que vão, de uma maneira ou de outra, ser usados durante o curso que vocês vão fazer, naqueles períodos de alternância do presencial. Então, a ideia da oficina é, de uma maneira bem prática, instrumentalizar um pouco no uso das ferramentas e já criar uma cultura para a participação dos momentos que não são presenciais, né, que não são síncronos por meio de uma webconferência, por exemplo. Né? Então, essa foi o momento, o mote nosso dentro dessa oficina. Né? Vai lá, André. Mas só destacando que a gente vai chamar bastante atenção hoje nessa conversa para um aspecto que a gente considera que é mais importante do que simplesmente aprender a usar os recursos que são disponibilizados. Né? Em conversa com a coordenação, na medida em que a gente foi fazendo o acompanhamento da oficina e tudo mais, a gente detectou algumas situações. André, a sua fala está picando um pouco, está flutuando muito. Uai, deixa eu tentar falar mais Aí, devagar. agora melhorou. Melhorou? É, Se eu falar mais perto desse microfone aqui, como é que fica? está melhor. Está melhor? Tá. Então, deixa eu falar. Né, então, o que a gente vai tentar enfatizar um pouco aqui hoje nem é muito a questão de aprender a usar recursos, né? Os recursos do mundo, mas vai ser mais respeito à questão das práticas, né? Do comportamento, do hábito, de como proceder, de como a gente organizar a questão do trabalho, de como agir, né? Para lidar com esse processo de fazer um curso ou uma parte de um curso, pelo menos em algum momento em que a gente precise utilizar essa prática, né, de estar à distância, mais a prática do que o recurso especificamente. Tá? Então, a gente conseguiu fazer isso a partir de uma avaliação da participação de vocês ao longo do curso, também numa reunião com a coordenação, e são coisas que são importantes a gente destacar, porque elas não dizem respeito apenas a uma avaliação dessa disciplina, elas dizem respeito a aspectos que a gente considera importantes, junto com a coordenação, serem observados para a boa condução do curso, né, durante todo o restante. Tá bom? Ok, Jorge. Querendo ou não, é um curso de média ou longa duração, né? Depende aí do ponto de vista, mas cursos de especialização normalmente são 18 meses, né? Então, é um curso de razoável, né? De duração razoável. Então, já que ele tem essa forma híbrida, digamos assim, né? Com a alternância de momentos presenciais com momentos não presenciais, e mediados pela tecnologia, usando o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, é importante que alguns desses hábitos sejam trabalhados e sejam observados para que vocês tenham uma maior segurança
durante esses momentos não presenciais, né? Bom, André, você quer começar aí puxando a fila? Eu acho que é isso. Eu acho que primeiro, Jorge, a gente. Não, o que a gente vai trabalhar aqui hoje, então? Né? A gente vai. Acho que a gente deve ouvi-los também um pouquinho, né? Para poder saber um pouquinho de como é que foi a experiência deles. Né? A gente tem a nossa avaliação também da participação de vocês no curso, tá? A gente pode, inclusive, fazer isso também a partir do compartilhamento do relatório, que foi já enviado para vocês no início da semana passada, mas a gente já está com ele atualizado, né, porque a gente fechou ele hoje, então a gente pode compartilhar também com vocês, e depois falar sobre esses outros aspectos, né, relacionados à questão, a temas que foram tratados, né, na oficina, né, como a questão da comunicação e outras coisas assim que eu acho que são importantes. Aí você que sabe, se a gente apresenta primeiro a nossa avaliação ou se a gente ouve eles primeiro, o que você acha? Eu acho que é interessante ouvir primeiro, né? Isso. Uhum. Aí eu não sei se a gente vai fazer questão de ouvir todos eles ou abre para quem só tiver a fim de falar, porque posso chamar aqui também. Eu acho que quem quiser falar, a gente franqueia a palavra, né? Então, fique à Beleza. vontade aí. Então, pessoal, vamos ficar à vontade. Vou pedir só para vocês levantarem a mãozinha aí para a gente poder organizar a ordem, né? Então, fiquem à vontade para poder falar um pouquinho a respeito da experiência e das dificuldades que vocês tiveram, tá? Para que a gente possa aí dar prosseguimento, então, na nossa avaliação da oficina. A primeira pessoa aqui é a Adriane. Pode ficar à vontade, Adriane. Ativa seu microfone aí. Bom, eu, sinceramente, quando eu comecei a mexer no Moodle, eu achei que eu não ia dar conta. Eu fiquei muito assustada, fiquei um pouco apavorada mesmo. Achei até que não ia conseguir continuar a fazer as coisas, eu achei até que eu ia ter que sair do curso. Eu fiquei muito preocupada. Mas aí, aos poucos, eu disse, não, eu preciso ter calma, fazer as coisas devagarinho. Assisti o vídeo uma vez, assisti o vídeo de novo, e fui fazendo com calma, aí pedindo ajuda de algumas colegas. Às vezes eu sabia fazer as coisas, mas não tinha confiança de fazer, que eu achava que o meu pensamento estava errado. Mas aí, no fim das contas, graças a Deus, eu consegui fazer. Só no finalzinho que eu precisei da ajuda do Jorge, porque eu tinha assistido o vídeo, mas ficou faltando o finalzinho dele. E eu não percebi isso, aí eu não conseguia finalizar aquela atividade, né? Mas aí depois, devagarinho, eu fui entendendo. Aí todos os dias eu mexia, só por curiosidade, para saber o que, que é, como que faz. Tirei foto de todas as explicações que vocês deram, para me poder ter aquilo ali como um respaldo, né? Para cada momento de dificuldade que eu tiver. E assim, agora eu já estou mais tranquila. Eu queria só aproveitar a fala da Adriane para poder fazer. Acho que eu vou fazer uns comentários assim no meio, André. Ou você acha que pode. Porque eu acho que a gente aproveita a fala já para fazer alguns comentários, né? Pode ser. O que você está falando, Adriane, a gente vê muito isso acontecer, tá? Muito. Nós estamos da Anfop desde 2009 trabalhando prioritariamente, né? No meu caso, totalmente à distância, nos cursos à distância. E eu pego sempre alunos do primeiro período com uma disciplina chamada Introdução à EAD. Então, a gente vê muito isso. A pessoa, ela que não tem uma experiência de EAD, ela acha aquilo, a mediação pela tecnologia, é algo assim, absurdo, que ela não vai conseguir. E muitas das vezes, o maior empecilho que a pessoa tem é a própria ansiedade e o medo de usar a tecnologia. Tá? A gente tenta, na maioria das vezes, deixar o uso da tecnologia de uma forma mais transparente possível para que ela não seja um fator determinante em relação à aprendizagem. A gente sabe que existe, sim, um processo de mediação onde a ferramenta interfere, mas a gente tenta diminuir ao máximo essa interferência, né? Então, para que ela seja, que o foco seja realmente na construção do conhecimento e não no uso da ferramenta, tá? Então, isso que você falou,
da ansiedade de achar que não vai dar conta, né? Esse pré-ocupação é muito importante que a gente diminua isso. E a gente percebe isso também em relação à leitura das próprias orientações das tarefas e do uso das tarefas, né? É muito comum isso. Às vezes a pessoa não lê integralmente, não marca, não tica o que é para fazer, e aí dá aquele desespero porque ela não está conseguindo fazer. Tá? Então, a sua fala é muito interessante para a gente despertar isso daí. Tá? Me parece que esse assunto nós tratamos lá naquela videoaula da comunicação escrita, né? Um pouco sobre Foi isso. da webconferências que eu não terminei de assistir. Sim, a webconferência já é a ideia de ferramentas que vocês podem utilizar no trabalho com as pessoas das escolas, né? Então, é uma ferramenta a mais que você vai ver que, à medida que você for usando, também é algo tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas né? o que o professor Jorge está falando, Adriane, é que esse tema, essa observação que ele está fazendo sobre a importância, né, de ler com atenção, as orientações, com calma, ele está destacando aqui, que talvez seja interessante rever, né, a videoaula fala sobre a parte de comunicação escrita, né, a parte de comunicação, que vai tratar da questão do acesso às orientações, né, e tudo mais. Então, assim, esse é um dos pontos que eu acho que a gente vai retomar com mais atenção depois da nossa avaliação, né, Jorge? Inclusive indicando, né, que algumas coisas poderiam ser revistas por vocês, mas aí já numa outra perspectiva, não na perspectiva de cumprir a tarefa da oficina, né, mas a tarefa mesmo de vocês pegarem o que é mais importante, assim, pelo menos na nossa perspectiva, né, do que pode contribuir para vocês na condução e na participação do curso, né, ao longo das outras disciplinas, das outras atividades, tá? Mas é prazeroso, viu? Quando a gente aprende, a gente vai acalmando, e é prazeroso aprender, porque tudo que é novidade, eu pelo menos, né, eu gosto, tudo que é novidade de informática, essas coisas, eu gosto. Eu fiz o curso de informática, mas acontece que tudo que eu aprendo é com a minha curiosidade mesmo. Com o curso mesmo, eu acho que se você não tivesse ele, também tanto faz. Eu aprendi muita coisa com a minha curiosidade. Uhum. Ótimo, isso é importante também, né? Obrigado, Adriane. Vou passar agora para a Mariane. Quem mais quiser também, a gente pode levantar a mãozinha aí para a gente organizar a fila, tá? Mas, Mariane, pode ativar o microfone, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Eu não tive dúvida para usar a plataforma. Eu acho que a capacitação que vocês forneceram na semana passada foi suficiente para que eu pudesse explorar os recursos. Agora, eu notei, parece que uma inconsistência do sistema. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando vocês divulgaram as notas, e eu tive acesso às minhas, eu percebi que eu tinha nota zerada de uma videoaula que não estava aparecendo para mim a priori. E aí eu ia até levantar essa questão, mas eu vi que o Raislan já tinha iniciado essa discussão lá no fórum. Aí eu queria saber, é de fato uma inconsistência? Isso aconteceu geral ou foi só com algumas pessoas? Isso é comum? E a minha outra dúvida é com relação aos critérios das notas, né? Porque que em determinadas videoaulas a gente fica com uma nota X, fazendo, né, tendo o mesmo tipo de interação, e em outros a gente fica, né? No meu caso, por exemplo, fiquei com a nota mais baixa. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse critério, se já, né? Não sei se já está na pauta de vocês. É isso. Vamos começar falando aqui da questão da nota. Tá. A questão da nota, Mariane e pessoal, a gente não preocupou muito com a configuração dela no livro de notas, e a variação de um vídeo para o outro pode ser em função de alguma diferença de peso, alguma coisa assim, né? Mas como a gente avisou desde o primeiro encontro, e também está mencionado na orientação que a gente deu quando divulgou o relatório de participação, essas notas, elas não precisam ser. Vocês não precisam se preocupar com elas, porque essa oficina não tem nota. A nota, ela só serve para a gente aqui, por isso que a gente não preocupou tanto de gastar tempo no relatório, no livro de notas,
Porque ele só serve para a gente como um mecanismo que o Moodle vai utilizar para poder validar que vocês assistiram ao vídeo. Porque para a gente aqui na oficina, só interessa a participação. A gente não está avaliando a nota. Tá? Então, com relação à nota, pode ter dado essa diferença. Como a gente não estava lidando com a nota, mas o Moodle ele usa o critério de nota para poder validar. Se a gente pudesse, né, tirar essa nota lá, a gente tiraria, para ele só validar a participação que você assistiu. Só que ele, para fazer isso, ele precisa da nota, tá? Então, como a gente não preocupou com isso, porque não tinha nota na oficina, a gente não mexeu, não gastou tempo mexendo lá na configuração do livro de notas. Então, pode ser que uma tenha um peso um pouco maior, um peso um pouco menor, que dá essa variação. Mas vocês não precisam preocupar. O relatório de vocês lá, aquele relatório que eu mandei, nós mandamos, inclusive lá está mencionado, eu não mandei o arquivo do Excel não, né, Jorge? A gente orientou a olhar no relatório de notas, né? Lá no relatório de notas tem a observação, né? Que qualquer nota que estiver aparecendo lá, né, mesmo que for 0, qualquer nota que estiver aparecendo lá, ela mapeia que vocês fizeram. A única condição que vai falar para a gente que vocês não assistiram é se não tiver nota nenhuma, tiver só o tracinho, tá? Agora, com relação a essa outra aula André, que estava indisponível, André, Oi. Só um minuto, deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. Porque aí entra naquilo que a gente estava falando da pré-ocupação. Né? Porque, vejam, esse daqui foi a mensagem que nós enviamos no fórum, tá? Na segunda-feira, dia 9. Olá, pessoal, esperando que todos estejam bem, aqui está falando aonde que é. E olha o destaque aqui. Tá? Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Nesse relatório, vocês terão as informações de quais atividades foram concluídas por vocês. No caso das videoaulas, não se importem com a nota. Qualquer nota assinalada configura participação. Por outro lado, se não houver nota registrada, você deverá assistir a respectiva videoaula até o dia 15. Então, veja, Mariane, eu estou aproveitando isso para reforçar a fala da Adriane. Né? Às vezes, a gente imagina, a gente vê a nota, ok, vocês podem até falar assim, pô, mas vocês podiam ter configurado. Só que tem coisas que a gente não consegue retirar totalmente do Moodle, infelizmente. Nós estamos trabalhando com uma substituição de nota por outro critério, que não é o de quantificação. Né? Só que o Moodle tem essa limitação. Né? Por isso nós colocamos o aviso, olha, não se importem com a nota. A nota é só um critério, se foi feito ou se não foi feito. Tá? A outra que ela perguntou foi a inconsistência de algumas ferramentas. A aula que estaria disponível, que o Aislan já teria comentado, eu não lembro de ter respondido ao Aislan, deve ter sido você que conversou com ele sobre isso? O que acontece também é o seguinte, a gente está utilizando um recurso chamado vídeo interativo para poder trabalhar o acompanhamento das videoaulas. Tá? O vídeo interativo é um recurso do Moodle, e ele não só do Moodle, mas ele é um recurso da internet, que ele faz uma interação sobre o vídeo. Ele coloca uma camada em cima do vídeo, um vídeo do YouTube, e ali você tem alguns controles. Tá? Só que ele é sensível a uma série de situações. Por exemplo, colocar o vídeo em velocidade maior, tá? Aquela velocidade dupla, ou velocidade, às vezes, acelerada, né? 1,5. O que acontece? Às vezes ele passa batido naquela tela de submissão. Nós já pegamos alguns problemas, e aí não é algo que seja exatamente igual em todos. Tá? Tem casos que não aparece a tela da pergunta,
ele pula a tela de pergunta e, às vezes, pula a tela de submissão. Então, a pessoa assiste e não consegue submeter o vídeo porque está acelerado. Então, alguns problemas dessas inconsistências, a gente chegou a ver sim. Tá? E, igual eu falei, não é algo que, isso está acontecendo sempre com a mesma pessoa. Não, pode acontecer numa situação diferenciada. Você está falando que todo mundo que não está lá avançou o vídeo, colocou o vídeo acelerado? Não, eu estou citando um exemplo onde nós constatamos problemas. Tá? Por isso, as pessoas que assistiram mais de uma vez e que entraram em contato comigo, a orientação foi: então, assista, na hora que você submeter a sua resposta, colocar a sua resposta, bate uma fotozinha, ou faz uma captura de tela, e depois, quando você submeter a sua resposta, faz uma outra captura de tela e me mande, porque aí nós vamos entrar em contato com o suporte do Moodle, que é a área técnica, e mostrar para ele: olha, veja, essa pessoa submeteu aqui, respondeu, submeteu, e não está acreditando para ela a conclusão. Então, ele é a pessoa, o suporte técnico, quem vai verificar o problema técnico. Nós, enquanto professores, não temos acesso a isso. Então, eu recebi algumas mensagens: assisti 4, 5 vezes. Então, faz desse jeito, porque a gente tem como provar para o suporte Moodle que está havendo algum problema, para eles, inclusive, nos orientar sobre o uso. E aí, quando não tem essa submissão automática, se vocês mostram para a gente por meio de captura de tela ou de bater uma fotozinha da tela, a gente consegue fazer isso manualmente. E a gente junta também com outras informações que o Moodle fornece, né? Porque o Moodle, por exemplo, ele fornece para a gente um relatório de logs, né? Ou seja, um relatório de acesso. Então, ele mostra para a gente cada momento que cada aluno entrou em cada recurso, quanto tempo ele ficou lá naquele recurso. Então, a gente junta tudo isso e aí tem como detectar se realmente é uma falha ou não. Né? E aí, na maior parte dos casos, a gente vê que é só uma questão mesmo de ajuste comportamental, né, ali na hora de assistir o vídeo. É isso. E assim, eu sou um cara extremamente medroso, viu, gente? Eu sou muito apreensivo quando eu dou a chancela do nosso trabalho, tá? Então, quando a pessoa reclama do problema, eu vou atrás para ver se realmente aconteceu, que problema que foi, em que momento que aquilo aconteceu, para gerar o máximo de informação para a gente resolver o problema. Não adianta ficar passando pano em cima do problema. Só que eu tenho que levar para a área técnica as informações consistentes, para eles poderem olhar e ver que realmente aquilo está acontecendo. Daí, esse cuidado que eu sempre tenho. O André também é a mesma coisa, tem muito essa preocupação, até para a gente não levantar suspeita. Qualquer coisa que alguém mandar lá, vocês estão acatando e estão aceitando. Não, não é assim. A gente faz toda uma verificação para poder validar uma presença manualmente ou uma participação manualmente, né? E isso tem que estar ancorado em outros indícios que o próprio ambiente nos fornece, tá? Obrigado, Mariane. O Renato tinha levantado a mão, não sei se ele baixou, se já está contemplado que ele iria falar, ou se ele ainda quer falar. Pode ficar à vontade, Renato. Boa noite. Que eu estou no celular e no computador. Estou sem áudio lá e vídeo. É o seguinte, eu percebi que essa plataforma ainda para esse grupo do PG11, ele não está pronto ainda, né? E tanto esse curso introdutório ao Moodle, ele foi também preparado, está excelente, tá? Eu gostei muito. Ele foi preparado para a turma do PG33. Por isso que talvez houve essas confusões de configuração, de faltar algum vídeo, porque até as datas, às vezes, não batia de entregar o trabalho. Mas isso, para mim, não foi importante, não. Eu só fiquei, assim, o fórum, né? Na época, eu não vi o fórum mesmo, ele passou, porque eu faço curso e vou anotando no meu caderno tudo que eu estou fazendo, né?
E esse fórum, realmente, ele ficou fora. Depois eu peguei meu caderno e falei, realmente, mas não tem o fórum, não. E realmente depois apareceu o vídeo do fórum. Mas acho que equívocos acontecem, é a primeira vez que a gente está trabalhando juntos, mas é esse que eu percebi, que essa proposta de vocês é muito boa, de introdução ao Moodle, mas ela foi dada lá no início da primeira turma do PG, da especialização. Talvez faltou uma adequação de datas, uma verificação. Essa é a minha opinião. Eu posso estar errado, né? E vocês que sabem muito mais do mundo aí do que eu. Tá ok? Obrigado aí. Mas eu estou gostando já eu acesso quase todo dia, né? Eu tenho acesso ao Moodle para ver algumas coisas. Eu sei que ainda não tem... sei que já tem livros lá, e-books sobre mineração para a gente ler já. Tem algumas coisas que já estão abertas, outras não são fechadas. Mas é assim, vamos caminhando. Só deixar uma coisa clara aqui, Renato, a gente estava trabalhando só com essa sala dessa oficina. Realmente, o curso ele tem uma outra estrutura, né, que tem a sala da coordenação, sala principal, com outros acessos e tal. E essas, eu realmente não sei como é que está o encaminhamento delas para a turma de vocês. Né? Mas, eu não lembro se teve... Agora, a oficina, ela não é diferente de uma turma para outra, não. No caso dessa oficina, tá? A gente teve uma diferença só mesmo na questão da carga horária. Agora, a questão de data, a gente teve questão de data na oficina? Foi as tarefas as duas envios, que os envios estavam datados. Isso, foram as duas tarefas. É assim que eu recebi a informação, a gente já fez a correção. Tá? Obrigado, Renato, pelo retorno. Ô, João Paulo, você tem alguma informação a respeito da questão da organização do ambiente do curso como um todo, para compartilhar com o pessoal, ou não? Não, porque, igual o Renato está falando, tem o PG33, né, que é o curso de especialização que já iniciou há algum tempo, né? Uhum. Já até, se não me engano, já encerrou um módulo, que ele é para todos os municípios, né, atingidos. E o nosso aqui, o PG11, é Mariana, Barra Longa, e nós iniciamos agora. Uhum. Então, assim, eu acho que o ambiente, né, pelo que eu entendi da colocação do Renato, o ambiente ele tinha sido preparado para o PG33, né, porque ele já havia iniciado, correto? E aí aproveitou-se isso para o PG11, né? Mas aí realmente vocês estão falando de alguma coisa que está além, né, da nossa sala, né? Porque a nossa sala, o meu trabalho com o Jorge, com vocês, ela é especificamente nessa sala aqui, né? Essa aqui de introdução ao ambiente virtual, né? Aqui onde a gente trabalhou. E realmente o ambiente para vocês, ele foi sendo construído, né, ao longo desse processo. Inclusive, eu acho que no início da oficina ele nem estava com tudo disponibilizado, né? E aqui nesse ambiente, eu acho que é legal mostrar para quem não viu, né? Creio que a equipe do projeto deve estar fazendo as adequações necessárias, né? Vocês têm os espaços para acessar as disciplinas, né? Não sei se já estão acessando algumas delas, tá? Já começaram algumas dessas disciplinas aqui? O primeiro módulo? Ou vão começar só depois da oficina? Ainda não. Está fechado ainda para a gente. Ótimo. Então, essa parte, Renato, realmente ela está sendo organizada pela coordenação, né? E aí é aqui que vocês vão ter acesso. O meu trabalho com o Jorge, né, o nosso trabalho com vocês, ele ficou limitado a esse espaço aqui, tá? Mas eu acho que é importante vocês acompanharem, né? Porque aqui, por exemplo, né, em breve vocês devem ter informações da coordenação, né, a respeito do cronograma, das disciplinas, né? Provavelmente a coordenação também deve pedir avaliação, ou pedir um feedback de vocês em relação à oficina, né? Então, tem alguns espaços aqui para a organização dos núcleos, né, para dúvidas. Essa parte aqui, ó, é uma parte que vai direto para o curso. Né? Porque é por etapa, né, professor? Isso. Etapa, né? Então, está fechado porque nós não concluímos ainda aquilo que é necessário para a gente poder passar. Isso. Então, por exemplo, aqui nessa parte aqui do curso, nessas dúvidas gerais aqui, essa aqui a gente tem que ter acesso, tá? Porque a gente está lá dentro só da sala da oficina, tá certo? Então, acho que é interessante vocês começarem a navegar mesmo nesses espaços aqui, trocarem uma informação com a coordenação,
né? Porque vai ser a via de acesso mesmo aos materiais, às disciplinas, à participação de vocês, ao contato com a coordenação, né? E com o restante da equipe que vai auxiliar vocês nesse processo, tá? O André, Oi. só lembrando que a coordenação vai formar os núcleos, né? E Uhum. aí os cursistas vão poder ter esse contato direto com Isso. ela, para tirar dúvida e tal. É porque com essa questão do PG 33, igual o Renato estava falando, acho que pode ter gerado alguma confusão em cronograma, né? Porque a gente está com 2 cursos, Uhum. tendo especialização com cronogramas diferentes, entendeu? Sim. Então, talvez algum cronograma do PG 33 pode ter aparecido aí no PG 11, mas sempre que tiver, que vocês identificarem algo assim, aí coloca no fórum, quando tiver os núcleos, aí já vai poder informar diretamente aos núcleos, né? E aí vocês já podem comunicar diretamente o João Paulo. Quem que é a outra ponto focal, João Paulo? A Rosângela Acho que é Rosângela. Acho que é Rosângela, né? Ou a própria coordenação, porque, como eu falei, essa parte aí, não é não, Rosângela? Ah, você? Tá. Porque essa parte, como a gente falou, ela não está dentro da disciplina, ela faz parte da organização do curso, né? Não está dentro da oficina, né? Faz parte da organização do curso. E essa parte está sendo ajustada. Então, como o João Paulo falou, tem coisas que estão sendo ainda organizadas porque o curso está em processo, né? Então, a parte de núcleos orientadores está vazia. O João Paulo já explicou para a gente que esses núcleos eles vão sendo formados, né, ao longo desse processo inicial, tá certo? Sim, isso mesmo. Quer acrescentar alguma coisa, Jorge? Não, é isso mesmo. E é igual, acho que foi o João Paulo que falou, ficar sempre atento aos espaços de comunicação dentro do ambiente virtual. Então, isso é muito importante, que, por exemplo, na nossa oficina, eu, particularmente, acessava 2 vezes por dia. Uma às 8 horas, entre 8h30 e 9h30, e depois por volta de 14 até as 15 horas. Então, qualquer mensagem que aparecia nesse intervalo, eu sempre dava uma resposta e um direcionamento para uma solução possível, né? Então, acredito que as outras disciplinas devem ter as suas próprias dinâmicas de retirada de dúvida. Não estou falando que todas vão ser igual a que eu adotei, que o André adotou. Mas esses espaços, eles são importantes, porque se houver alguma discrepância entre datas ou informações, informe por lá, porque aí você já aciona o processo de correção disso dentro do próprio ambiente, né? Acho que o Renato quer falar de novo. Pessoal, lá na biblioteca tem um tutorial para retirar as mensagens, não carregar o e-mail de mensagem. Vocês, professores, já até passaram um vídeo para a gente sobre isso, só que realmente eu esqueci, e eu já vi o tutorial, eu sigo o tutorial, mas eu não consigo fazer. Esse tutorial, para mim, ficou muito complicado. Eu não consigo tirar as mensagens do fórum, que vai para toda a minha caixa de e-mail. Se você puder me explicar como faz isso, eu ia agradecer muito. Eu posso mostrar de novo rapidamente aqui, Renato. Obrigado. Porque é um procedimento simples, tá? Inclusive, tem gravado na gravação do nosso primeiro encontro, né? Deixa eu ir lá na sala. Rapidamente. Renato, o primeiro espaço que você precisa acessar, então, é aqui, ó, no canto direito superior. Está dando para você ver direitinho aí? Está vendo a mãozinha aí? Tá. No canto direito superior, né, você vai clicar aqui para poder acessar as opções que dizem respeito ao seu usuário, né? E aí você vai em perfil, tá? Vou voltar para você ver. Clicou aqui, opção perfil. Ok? Aí você vai no menu aqui, nas opções do seu perfil, você vai em modificar perfil. Não, mentira, desculpa. Desculpa. Estou falando de outra Preferências. Preferências, besteira. É que veio a atividade do perfil, e aí eu estou fazendo aqui o tutorial da atividade do perfil. Desculpa, Renato, vou começar do zero. Aqui em cima, né, você clicou para abrir as opções do seu usuário, você vai em preferências. Preferências.
E aí a gente tem várias preferências aqui que vocês podem editar, tá? Para poder controlar essa questão das mensagens do fórum, você vai em preferências do fórum, ok? Tá vendo aqui, ó, conta do usuário, preferências do fórum. Localizou? Então tá, vamos seguindo, hein? Aí, em preferências do fórum, tem a opção principal que a gente vai ter é essa aqui, ó, tipo de resumo do e-mail, tá? Tem 3 opções. Um e-mail para cada mensagem, provavelmente você está recebendo desse jeito, né, que é o sem resumo. Significa que cada mensagem que foi enviada em cada fórum que você assina, você vai receber um e-mail para ela. Oi? Não está aparecendo a lista, porque você deve estar captura de janela. Então, vou mudar aqui e vou pegar a tela toda. Então, ó, é aqui, ó, tá? Em tipo de resumo de e-mail, a gente tem 3 opções. Está aparecendo agora, Jorge? Acho que eu não estou vendo a tela da webconferência. Agora está. Tá. Então, a gente tem 3 opções, sem resumo, completo e assuntos. Se você está recebendo um e-mail para cada mensagem de cada fórum que você assina, você está recebendo aqui sem resumo. Esse é o jeito que você gosta de receber, né, Jorge? Isso, eu gosto assim. Isso. Chega 500 mensagens para mim. Eu não gosto. Mas cada um tem sua preferência, né? Tem a opção de ser completo, então você recebe um e-mail todo dia às 17 horas, com as mensagens que foram enviadas nesse período de 24 horas, né? Aí eles vêm todas no e-mail só, né? E você tem a opção de assuntos, que é também um e-mail diário, das últimas 24 horas, que ele é enviado sempre às 17 horas, e manda só os links para as mensagens que foram enviadas, tá? Então, você recebe no e-mail só todas as opções, todos os links para todas as mensagens das últimas 24 horas. Só as que você assina, tá? O Jorge gosta de receber uma mensagem para cada fórum, para cada mensagem. Um e-mail para cada mensagem. Eu não gosto. Acho que amarrota a minha caixa de e-mail, eu fico confuso. Eu prefiro receber os assuntos. Então, o resumo de e-mail, para mim, é o assunto. Tá? Porque aí eu vou receber um e-mail só com todos os links para as mensagens. Por que eu não escolho o completo? Porque eu quero ir no fórum ver a mensagem no contexto. Então, por isso que eu prefiro só o link. Eu recebo o link, clico no link, ele vai me mandar lá para o contexto. Até porque, como eu estou em várias salas e tudo mais, eu vou receber várias notificações de vários fóruns, de várias disciplinas que eu estou trabalhando. Né? Então, para mim, é importante ir no contexto do fórum para poder ler a mensagem. Tá? Conseguiu localizar? Conseguiu entender a diferença entre as 3 opções, ô Renato? Conseguiu? Eu consegui, muito obrigado. Tá. E aí, não esquece de salvar. Já mudei, já. Isso, não esquece de salvar, tá bom? Se você quiser, aliado a isso também, controlar a questão das assinaturas dos fóruns, né? Porque você só vai receber mensagem dos fóruns que você assina, tá? Então, aqui tem uma opção que eu gosto, que é toda vez que eu respondo um fórum, eu automaticamente assino esse fórum, né? Porque aí o Moodle entende que eu tenho interesse de acompanhar esse fórum, tá? Então, verifica também se a assinatura de fórum está aí no automático, ou se o fórum que vocês estão participando, se vocês estão assinando ele, tá? Senão, vocês não vão receber a mensagem. E aqui eu acho que vale um comentário. Como o próprio nome diz, isso aqui é preferência. A preferência. Preferência. Então, não tem uma coisa certa ou uma coisa errada. Tá? É aquele modo que você se identifica mais em trabalhar. O André fez aqui uma colocação que todo dia, às 17 horas, vai o resumo, um tipo ou outro do resumo. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco que eu checo essas mensagens 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Isso é por isso que eu gosto de receber todas as mensagens, porque como eu tenho muitas salas, se eu fosse adotar isso para todas as salas, eu teria que entrar em todas as salas
os dois momentos. E aí, o que eu faço? Eu estabeleço que eu checo o meu e-mail às 8h30 e checo o meu e-mail às 14 horas. Se chega nesses dois intervalos mensagem de fórum, eu já acesso direto o fórum para poder responder. Entenderam? Para eu não precisar ficar entrando em todas as salas. Então, veja, é uma opção que, na minha opinião, para a forma como eu gosto de trabalhar, facilita mais se eu não pegar o resumo, mas sim todas as mensagens. Porque aí, a cada momento que vocês mandarem uma mensagem, daí a 30 minutos já chega a cópia dela no meu e-mail. Tá? Então, mais alguém que tiver com a mão levantada? Não foi o compartilhamento da minha tela agora aí, não, né? Não, agora você está sem vídeo. Pois é, deixa eu tentar compartilhar de novo aqui, porque eu tentei compartilhar a tela do e-mail, como chega, e ficou preto. Deixa eu ver aqui se eu faço de outra forma. Aí, quando a gente fala do resumo, né? O resumo de assuntos, ele vai aparecer dessa forma, tá? Então, ele vai aparecer dessa forma. Cada folha, ele vai listar o link para onde tem alguma mensagem. Então, vocês estão vendo por que eu prefiro ver no contexto? Porque aqui eu tenho vários fóruns diferentes. Vários fóruns diferentes com mensagens. Esse aqui, por exemplo, é o fórum que tem mais mensagens. Eu clicando aqui, eu vou lá para o contexto das mensagens. Tá? Então, ó, tá vendo? Vou lá direto na mensagem. Então, eu prefiro trabalhar dessa maneira, mas como o Jorge falou, né, isso vai dar preferência, né, de como você lida e aí essa preferência, gente, tem a ver com vários aspectos, tá? Tem a ver com a forma como você lida com a quantidade de informações, tem a ver com a forma como você planeja a organização do seu tempo no trabalho, né? Você vê que o Jorge, por exemplo, explicou que essa forma que ele opta por fazer é mais coerente com a maneira como ele planeja os horários de trabalho dele ao longo do dia, né? Então, vocês vão considerar tudo isso aí, né? Suas rotinas de trabalho, o seu planejamento a sua organização de estudos, né? A maneira como você lida com o volume de informação, né? Tem gente que fica mais ansioso com um volume muito grande de informação, né? Tem gente que consegue lidar com isso melhor. Então, cada um vai se ajustar da melhor maneira possível. Tá? Pode falar, Renato. Marcar como líder todas as mensagens é fundamental? Eu tenho que fazer isso? Ou não? Eu acho que é mais para a sua organização. Porque se você vai marcando como líder, quando você entrar lá novamente, né, se você for entrar no fórum diretamente, né, como algumas vezes aí o Jorge falou que faz, eu também de vez em quando faço, você entra no fórum, se você tiver lá já assinalado o que você já leu, quando você clicar no botãozinho que está marcando que tem tantas mensagens não lidas, ele vai me mandar direto para as mensagens não lidas. Se eu não desmarcar as mensagens lidas, né, o que vai acontecer? Toda vez ele vai ficar me mandando uma mensagem que eu já li. Entendeu? Então, é mais para uma questão de organização. Eu estou tentando aqui, André, vou procurar aqui um exemplo para mostrar para o Renato em que isso interfere, tá? Ok. Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma coisa também. Tá, não, tranquilo. Tá, a Luciene está perguntando aqui, enquanto você procura, eu vou só responder aqui. A Luciene está perguntando para o Renato onde que ele encontrou esses textos. Aí é importante a gente destacar isso, tá, gente? Tem coisas que vocês estão encontrando aí fora do espaço da oficina, que aí talvez confunda, né? Talvez isso não tenha ficado claro, né? Que não tem a ver com a oficina. E aí também, assim, tem que ver lá se esses textos já estão disponíveis mesmo, de fato, se já são para ser acessados, e aí talvez o João Paulo possa depois passar essa informação para vocês, ou a própria coordenação, tá bom? Oi, Rosângela.
Posso passar para Então, você? Ou você ainda está procurando aí? Como é que está? Vou passar para a Pode passar para ela, que eu estou procurando aqui. não, rapidinho, em relação ao acesso, né, às atividades a serem realizadas, eu creio, né, João Paulo, que após a nossa aula inaugural, Mariana 21 e Barra Longa, dia 27, eu creio que a gente vai ter mais orientações para estar repassando aqui no grupo. Sim, exatamente. Vocês vão ter esse primeiro contato ainda, né? Sim. Isso. Então, acho que é importante isso. Acho que é importante ficar com foco, por enquanto, na oficina, para não gerar confusão, sabe? E aí, esses outros espaços e tal, deixa para poder receber a orientação da coordenação. Ótimo, penso assim também. Obrigada. Aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Professor Jorge, eu não falei que eu sou ansioso, por isso que já vou lá na frente já. Pois é. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para você, Renato. Vou compartilhar aqui também. Vou compartilhar a tela cheia para poder aparecer. Uma outra configuração, olha, não precisem ficar ansiosos com isso. Aquelas pessoas que, às vezes, eu não sei fazer e tal, você está confundido. Calma. Então, calma lá, tá? Renato, olha aqui, ó. Observa, isso aqui é uma outra sala de uma outra disciplina que eu trabalho aqui na UFOP. Então, veja que aqui, ó, Fórum de Dúvidas e Comentários da quinta semana. Tá observando que aparece aqui para mim uma mensagem não lida, tá? Por que isso aparece para mim? Aqui tem as mensagens, aqui tem marcar como não lida, e aqui está a mensagem da Karina, ela que está em cor de destaque, é a mensagem que eu não li ainda, tá? Se eu clico aqui, ó, marcar como lida, quando eu volto no tópico, já não está mais aqui aquela mensagem de uma mensagem não lida. Aqui tem 6 mensagens não lidas. Como que eu ativo isso? Tá? De novo, preferências, eu entro no meu perfil, preferências, fórum, monitoramento do fórum. No campo monitoramento do fórum, eu peço aqui, ó, sim, ponha em evidência as novas mensagens, tá? E a outra opção é não marque as mensagens que eu já li, tá? Então eu gosto de deixar aqui sempre em evidência as mensagens novas, porque quando eu estou trabalhando nos fóruns, eu sei aquelas mensagens que eu já li e as que eu não li. Então, aqui, ó, por exemplo, não tem nenhuma mensagem nova. Então, se eu entro na semana 4, ó, fórum de dúvidas, nada novo. Apesar de ter um monte de mensagens que eu já li e já respondi. Aqui, ó, tem uma dúvida aqui já tem a minha resposta. Tá vendo? Então, observa que está sempre assim, ó. Quando tem uma mensagem que eu não respondi, ela vai ser uma mensagem nova, marcada como não lida, e na minha tela, na minha sala virtual, ela aparece com a mensagem de não lida. Já vai ter um monte de mensagem aqui que você não leu. Não, mas é porque é fórum de discussão em grupo. Então, aqui é a discussão dos alunos, entre eles. Eu chego lá para poder dar uma olhada como é que está. Eu não preciso gerenciar as mensagens que eles leram, que eles mandaram. Entendeu, Renato? Entendi. Então, por isso que é sempre bom, eu gosto de marcar ali as mensagens lidas para eu poder fazer uma gestão das novas mensagens que chegam, tá? Mais alguém, gente, que quer fazer comentários?
tirar dúvida de algum ponto que vocês ficaram aí com dúvida, ou algo assim, fiquem à vontade. André? Você acha que, bom, se não tiver dúvidas agora, você acha que a gente passa pelo relatório? Eu acho que não, André. Eu acho que o relatório é publicar lá. O pessoal já tem acesso ao quadro de notas, né? Então, tem algumas pessoas que ainda estão precisando fazer atividades e outra. André, seu áudio ficou muito ruim. Ou de novo, agora melhorou? Melhorou. Tá. O relatório está atualizado, né? A gente tem atualizado todo dia, porque tem algumas pessoas que precisaram de alguns ajustes aí para poder completar as atividades, tá? Então, a gente foi monitorando isso ao longo da semana, dando as orientações que eram necessárias, né? E as devolutivas. E, então, o relatório está atualizado hoje, praticamente na sua versão final, né? A gente vai incluir ainda a presença de vocês nesse encontro de hoje, né, que fica sendo assinalada como a última atividade. Acho que no total são 20 atividades que a gente disponibilizou ao longo dessa oficina, entre tarefas, né, e as videoaulas, né, e os encontros síncronos, tá? Então, vocês conseguem visualizar lá no relatório todas as tarefas que vocês fizeram, né, que já concluíram, menos a do encontro hoje, porque o encontro eu vou assinalar já já, tá? Se tiver alguma dúvida também com relação ao relatório, vocês podem falar com a gente, né? Como a gente disse, tem uma ou outra pessoa que está faltando ainda fazer alguma atividade, tá? Em geral, quase todo mundo já pode ter a participação na oficina validada, né, Jorge? Praticamente todo mundo já. Então, a gente encaminha esse relatório para a coordenação, tá? O mais rápido possível. A gente deve dar mais uns dias aí, só para mais uns 2 ou 3 dias, né? Para quem está precisando ainda completar essa participação. E aí a gente já encaminha o relatório para a coordenação. E aí a coordenação que deve conversar com vocês, né? A respeito de... Mas aí eu acho que não vai ter tanto problema, porque quase todo mundo já completou, né, a participação. Da questão da obrigatoriedade dessa oficina, né, que tem, acho que tem alguma coisa relacionada com a questão das bolsas de vocês, coisas assim, né? Pelo menos se funcionou da mesma maneira que a outra turma, tá? Mas se tem alguma dúvida aí, é só fazer contato com a gente, tá bom? E eu acho que os vídeos vão ficar disponíveis para vocês ainda, tá? Então, se vocês, durante o curso que vocês estiverem fazendo, tiver alguma dificuldade, se fala, nossa, eu lembro que tem aquele vídeo lá que estava alguma informação, vai poder acessar sem problema, tá bom? A gente vai deixar os vídeos lá e a gente pode fazer como a gente fez com a outra turma também, Jorge, de disponibilizar o link da playlist. Sim. Né, que aí vocês podem acessar também direto no YouTube, né, se quiserem. Mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha, Jorge, na sala, como é que está a questão da avaliação da oficina. Só um segundinho. Hoje estivemos com todos presentes também, tá? Bom. Excelente participação. O link para avaliação a gente não disponibilizou ainda não, né, Jorge? Eu acho que está disponibilizado, André, porque já tem... Já tem gente que já respondeu, sim. Ok. Tá, então, quem não respondeu a avaliação da disciplina, gente, por favor, né, faça isso. Porque isso é importante para a gente, né, para ter uma devolutiva de vocês a respeito da oficina e também para a coordenação, né, para poder fazer os ajustes necessários aí.
na frente, tá? Rosângela, não precisou da lista, não, porque eu fui assinando na lista, como a turma é pequena, deu para eu ir pegando os nomes aqui, eu já fui marcando na lista. Todos estiveram presentes, tá? Tá bom, então, obrigada. Não teve lista, não, tá, Renata? Eu já assinalei as presenças de vocês aqui, tá? Mas eu acho que é isso, Jorge. Só uma última pergunta que eu ia fazer. O link para avaliação, ele se encontra na mesma área lá do fórum, da avaliação da disciplina? Alguém fez essa mesma pergunta aí. Ele aparece na área que você achou da disciplina. Vou mudar o papel aqui para o estudante, vou mostrar para vocês. Isso. Você tem 2 blocos que aparecem para vocês. Um bloco de conteúdos e um outro bloco que é o que você achou da disciplina. Aí você clicando nesse bloco vai ter o acesso para avaliação. Aqui, ó. Vocês devem ver a janela de vocês dessa forma. Então, o que você achou da disciplina, clicando aqui, tem a avaliação da disciplina. Renato, Jorge, volta na página inicial da oficina de novo. Tenta seguir o caminho que o Jorge está mostrando aqui, Renato. Aqui, ó. Tem 2 áreas, conteúdo e o que você achou da disciplina. Clica aqui no que você achou da disciplina, avaliação da disciplina. Clicando aqui, aparece, tá? Tranquilo? Rosângela, achou aí? Achei, estou com o computador ligado aqui, achei. Então tá. Renato conseguiu achar também? Ok, Simone. Beleza. Renato já respondeu, já, pelo que eu estou vendo aqui. Depois aparece um gráfico, né? Assim que a gente responde, aparece um gráfico, certo? Isso. São poucas pessoas que estão faltando responder, 18 pessoas já responderam. Ok. Beleza? Jorge, a gente pode retomar aquelas questões da orientação, da comunicação? Sim, fica à vontade, pode ir. Então, assim, bem rapidamente, gente, o que a gente conversou com a coordenação e que é importante para a gente poder destacar como uma orientação mesmo, né, para vocês poderem seguir aí ao longo do curso, né? Primeira coisa, eu acho que o Jorge já destacou bem, né, e isso é uma coisa que a gente falou lá no primeiro encontro e também tem nas primeiras videoaulas, né? Quando a gente vai trabalhar, né, na educação online, na educação à distância, ou seja, nos momentos não presenciais, na pedagogia da alternância, é muito importante que a gente tenha muito bem definidas as orientações para as atividades que se esperam, né, que sejam feitas pelos participantes, né, pelos estudantes, pelos cursistas. Tá? Então, a gente precisa ter muito claro, por parte de quem propõe a atividade, né, qual que é o propósito dessa atividade, qual que é o objetivo, o que se pretende com ela, né, quais são as atividades, quais são as ações que se espera que o cursista faça, né, e assim, de preferência, até tudo muito bem delimitadinho, sabe? Olha, tipo, nessa atividade aqui você vai fazer tal, e lista, sabe? As ações todas têm que ser feitas. Como que vai enviar, prazo, nota, tudo tem que ficar muito bem explicadinho. Para quê? Para que a gente tenha o mínimo possível de atrito na comunicação e a gente fique o menos possível no vai e vem de comunicação, né? Porque quando a gente está no presencial, quando a gente está na sala de aula, o professor dá uma orientação para uma atividade, que é para fazer em casa e trazer na próxima aula, por exemplo, o professor está ali, a comunicação ela flui de uma maneira mais rápida, porque está todo mundo no mesmo espaço, no mesmo horário, né? no mesmo tempo. Então, se ele não for muito claro, dispor, né, o que se espera que faça,
né? Você pode perguntar ali, pronto, mas qual que é o formato do arquivo que você quer que a gente envie, né? Quantas laudas tem que ter o trabalho? Você consegue responder isso de uma maneira mais rápida. Quando a gente está à distância, qualquer lacuna de informação que a gente deixar, a gente faz com que se perca muito tempo do trabalho, né? Porque pode acontecer, por exemplo, eu propor uma atividade hoje para ser entregue na próxima segunda-feira, só que de acordo com a disponibilidade de tempo aí de determinados alunos, eles só vão conseguir acessar essa atividade, por exemplo, lá na quarta ou na quinta-feira. Aí ele chega na quarta ou na quinta-feira, acessa a orientação da atividade, fica com uma dúvida com relação à orientação, vai perguntar para o professor, às vezes já passou o horário que o professor tem, né, de disponibilidade dele, na organização do trabalho dele, para poder responder as dúvidas naquele dia, vai responder só no dia seguinte, aí isso já é sexta-feira. Aí, às vezes, também, quando o cursista pergunta, né, ele não pergunta de uma forma muito clara e muito específica. Às vezes, né, a gente responde, a gente tem muito problema com isso, né, Cláudia? O cursista, quando ele manda uma mensagem para a gente, ele está ali na sala de aula, ele manda a mensagem para a gente, ele não tem noção de que a gente não está exatamente no mesmo espaço, na mesma hora que ele ali. Que a gente trabalha, por exemplo, com outras disciplinas, com outras salas de aula, com outros cursos. E aí, às vezes, manda só uma mensagem assim para a gente. Não entendi a atividade. Aí a gente não sabe de que curso que ele é. A gente, assim, até dá para saber, porque aí tem que ficar procurando, né? Vou ter que procurar quem que é esse aluno, de que curso que ele é, de que polo que ele é, de que turma que ele é, em que sala que ele está, qual disciplina. E aí, mesmo que eu localize qual disciplina, pode ser que eu não consiga identificar exatamente a qual atividade que ele está se referindo. E aí eu tenho que perguntar de qual disciplina, de qual atividade você está falando. Aí, nisso, pode perder mais um dia nessa comunicação. Então, é muito importante que a comunicação, né, ela tenha que ser feita, mesmo que tenha a intermediação do apoio pedagógico, tá, Renato? Mesmo que tenha essa intermediação, ela tem que ser feita por todos os atores da maneira mais clara, objetiva, né, e mais completa possível, por parte do professor, né, o que o professor orientar tem que ficar claro para o apoio pedagógico, tem que ficar claro para o estudante, para o cursista, né? A dúvida, quando algum pedagogo também tiver uma dúvida que precisar lá de uma orientação do professor para poder orientar vocês, ele também tem que colocar essas questões de uma maneira clara, né? O cursista também, na hora que for mandar uma mensagem para o professor, coloca lá, professor, estou com uma dúvida na atividade tal, da disciplina tal, né? Principalmente se estiverem fazendo mais de uma aí, da disciplina tal, né? E, se possível, explicar já qual é a dúvida. E não só colocar uma coisa vaga, não entendi o que é para fazer na atividade. Dá uma olhada nas orientações, né? Às vezes a sua dúvida é especificamente saber, por exemplo, posso fazer com menos integrantes no grupo? Posso fazer, sei lá, de um outro jeito? Tem que citar o texto? Quantas laudas tem que ser? Então, assim, já coloca qual é o foco da dúvida na questão, porque você vai ter a resposta mais rápida e vai ter mais tempo para fazer a atividade. Você quer complementar, Jorge? Não? Tá? Então, assim, vamos tentar ficar bem atentos nessa comunicação. Alguns de vocês provavelmente devem ter recebido alguma mensagem nossa, perguntando assim, né, mas qual que é exatamente a sua dúvida? Né? A qual videoaula você está se referindo? Né? O que está acontecendo exatamente? Né? Faz um print aí da tela para a gente ver o que é que está acontecendo. Então, às vezes, também, encaminhar print logo de início, se você já tem essa informação, isso já ajuda a gente a entender. Né? Então, é muito importante isso, tá? Prestar muita atenção nessa comunicação. E aí, assim, né, se a gente entende, né, que é uma obrigação do professor colocar as orientações das atividades da maneira mais clara possível, a gente entende também que é obrigação do cursista ler e interpretar essas informações, né, da forma mais atenta possível, né? Porque a gente passa por muitas experiências de informações que já estão disponibilizadas e muitas vezes a gente lê muito rapidamente ou lê as orientações de uma atividade muito preocupado do que a gente tem que entregar, né? E aí a gente passa por alguns detalhes que já estão informados lá no texto, né? E aí, muitas vezes, a gente vê assim, olha, fulano, lê lá a orientação da atividade.
e aí depois a gente recebe só um ok, né? Ou seja, significando que a pessoa viu que a informação estava lá, tá? Então, é muito importante eu estou sendo repetitivo, né? Mas é porque é realmente muito importante, né? Ter as orientações bem definidas, ler e interpretar essas orientações da maneira mais clara possível, tá? E na hora de se comunicar também da forma mais clara possível e mais completa também, tá? Para otimizar mesmo e vocês ganharem mais tempo, né, na resposta. Ok? Uma coisa também que é muito comum para a gente que trabalha com ambiente virtual de aprendizagem, como apoio, às vezes o cursista tem mais tempo no sábado e no domingo, né, no final de semana, para poder acessar e fazer as atividades. E aí, já aconteceu comigo, mas muitas vezes, sabe? A pessoa coloca a dúvida no sábado, na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo. E aí, nós, os professores, e até os tutores, a gente não trabalha no final de semana. Então, a plataforma ela fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas as pessoas que trabalham ali esclarecendo as dúvidas, ou tentando esclarecer as dúvidas, elas não trabalham nesse ritmo, né? Então, é muito importante ver qual o período que vocês vão ter esse apoio disponível para responder as dúvidas, tá? Igual eu falei, num curso de longa duração, como o de especialização, é importante vocês sincronizarem o tempo de vocês com o tempo das pessoas do apoio, do suporte, né? Apoio pedagógico, do suporte pedagógico. E aí, mesmo que vocês não tenham tempo para responder tudo durante a semana, tirem pelo menos um tempinho para dar uma lida na tarefa, para ver se vocês conseguiram entender o que é para fazer, ou se tem alguma dúvida. Porque aí vocês podem aproveitar ainda esse período semanal, onde você tem o suporte pedagógico para te ajudar, tem o professor, tem o tutor, o apoio, né? Para poder te dar um retorno. E aí, mesmo que você não vá fazer aquela tarefa naquele momento, pelo menos das orientações básicas, você já pode dar uma lida e ver se tem alguma dúvida em relação àquelas informações que já estão ali. Isso daí ajuda a minimizar também problemas na hora de execução, tá? Isso é uma outra coisa que é importante também, vocês devem ter mais informações sobre isso à medida que vocês tiverem, né, o curso de fato iniciado, né? Essa oficina é só um aperitivo, né? Mas o curso mesmo ele vai começar, assim, o curso que eu estou falando é com as disciplinas, né? E com as outras atividades mais centrais lá. Vocês entenderem qual que é a dinâmica também do curso, né? Eu acho que é muito importante conversar com a coordenação a respeito disso, conversar com o professor logo no início da disciplina, né? Saber qual que é a rotina do professor a respeito do acesso, né? Tem professor que não vai acessar todo dia, tem professor que usa uma dinâmica muito parecida da sala de aula e vai acessar ali 2, 3 vezes na semana só, né? Tem professor que vai terceirizar respostas às dúvidas para o tutor e só vai responder aquelas que o tutor não dá conta de responder. Então, eu não sei exatamente como é que vai ser a metodologia de cada professor que vai trabalhar com vocês. Por isso que a gente fala que é importante a gente esclarecer o máximo de informações possível, né? Porque cada professor tem uma metodologia. E nessa forma da gente trabalhar, né, à distância, né, é muito importante que isso fique muito bem explicitado, né, para que a gente possa, como o Jorge falou, sincronizar esses tempos. Assim, independente de ter tempo de fazer as tarefas, de ler os textos e tudo mais, a gente recomenda o hábito de entrar nas salas todo dia, sabe? Isso eu acho que é importante, né? Para você ver se tem alguma novidade, para você ver se tem alguma orientação, né? Para você ver se você está entendendo qual que é a orientação que você tem daquilo que você vai executar ao longo da semana, por exemplo, né? Ou no prazo que o professor vai dar para você fazer uma determinada tarefa. Tá? Então, é muito importante fazer isso, porque tem coisa também que, às vezes, o professor vai dar uma semana ou 2, sei lá, para vocês fazerem um conjunto de atividades. Se deixar para fazer no último dia, você perde um monte de coisas da forma como essa atividade poderia ser executada, né? Então, você, por exemplo, perde interação. Vamos supor que a gente tenha uma atividade que seja um debate num fórum, e que aí você vai fazer uma resenha, sei lá, depois de ter debatido um texto lá com os colegas no fórum. Se você deixar para
vai interagir no fórum no último dia, a sua interação ela não vai ter o mesmo peso, né, que teve se você entrou 2, 3 dias antes e teve a oportunidade de responder algum colega, colocar alguma questão e ser respondido por um colega também, né? Então, é muito importante ver também isso, como que o professor organiza o tempo, como que as atividades vão ser trabalhadas, e isso, gente, vai muito da metodologia de trabalho de cada um. A gente falou também sobre isso no primeiro encontro, né? Então, por exemplo, o Jorge gosta de trabalhar com organização semanal, né, Jorge, dos conteúdos. Essa é a maneira que ele acha melhor para trabalhar lá nos cursos de graduação, né? E acredito que nos outros cursos também, né, Jorge, que você trabalha. Ele acha essa forma mais fácil de organizar. Eu trabalho de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Eu não trabalho por semana, eu trabalho por unidade. Então, eu trabalho por blocos de semanas, né? Eu trabalho, por exemplo, se a disciplina tem 4 ou 5 unidades, né, eu vou dividir ali o semestre em 6 ou 7 blocos e vou trabalhar em blocos. E aí eu trabalho num tempo um pouco maior e eu faço a interação de uma forma diferente, como o Jorge faz. Então, cada um vai ter uma metodologia diferente, não necessariamente uma metodologia melhor que a outra, né? Isso vai depender de como que o professor vai estar trabalhando, né? De como que ele vai estar interagindo, porque às vezes pode ser que o professor escolha uma metodologia ou outra, ou semanal ou por unidade, né? E dependendo da maneira como ele interage, dependendo da maneira como ele organiza os materiais e as atividades e tudo mais, pode ser bom, pode ser ruim, independente de como ele organiza o tempo, tá? Então, é muito importante, sempre no início, conversa com o professor, vê o planejamento, vê como que a disciplina está proposta, né, vê como é que as avaliações estão planejadas, a organização dos conteúdos, como que eles estão distribuídos no cronograma, né, como que é a metodologia de trabalho do professor, tá? Porque a gente vai ter algumas coisas que vão ser padronizadas, mas tem coisas que não são, né, que a gente sabe, todos nós aqui como professores, né, a gente sabe que o professor, mesmo dentro de um curso padronizado, ele tem alguma margem, né, para poder fazer aí o seu trabalho do jeito que ele acha que é melhor, tá? Aqui, Rosângela e João Paulo também podem ficar à vontade, tá? Se vocês estiverem aí nesse diálogo que vocês têm mais direto com a coordenação, né, e se vocês tiverem também alguma coisa para compartilhar com eles, podem ficar à vontade, tá bom? Tranquilo, obrigado. Obrigada, André. Mais alguma coisa, Jorge? A parte de encaminhamento, de dúvidas, essas coisas? Eu acho que vou chamar a atenção para uma questão aqui, que eu acho que é importante. A gente teve uma situação nessa oficina, que foram algumas dúvidas que foram surgindo para a gente, e que não foram encaminhadas para nós. Não foram encaminhadas no fórum, ou foram encaminhadas no fórum no final de semana, tipo no domingo, e aí já na segunda de manhã já foram encaminhadas para o ponto focal, já foi encaminhada para a coordenação. Então, assim, é muito importante a gente ter esse processo. É igual na sala de aula, gente. O primeiro ponto de contato é o professor, né? Entender qual que é a dinâmica da disciplina, né? E, assim, encaminha a dúvida para o professor, se tem um espaço lá para colocar dúvida, se tem um espaço para poder fazer a comunicação, né? Porque senão a gente sobrecarrega a coordenação também, né? E a gente não trabalha, no caso da nossa oficina, a gente não trabalha esse hábito, né? De como que a gente vai interagir, de como que a gente vai trabalhar junto e organizar o nosso trabalho juntos, de professores, né, tutores, pontos focais, cursistas, nessa comunicação. Né? Porque vocês vão lembrar do que a gente conversou da primeira vez, né? A concepção que a gente utiliza, né, na maneira como a gente trabalha com educação à distância, né, que a gente está trazendo alguns elementos, algumas contribuições da educação à distância para o contexto de vocês, é justamente o foco na comunicação. Né? Não é aquela educação à distância, aquela educação online, aquele momento não presencial, né? Que cada um está sozinho, não. A gente prioriza a questão da comunicação, então esses processos de comunicação são muito importantes para a gente. Então, assim, entender o fluxo de comunicação é importante, sabe? Então, é bom ficar atento a isso. Pode falar, Rosângela. Então, nós criamos aqui um grupo, né, com todos os cursistas aqui de Barra Longa, e eu acho que tem sido, assim, de grande valia, porque tem sido, né, novidade para todo mundo, né? Só que dentro do grupo, a gente consegue encontrar uma pessoa que tem mais facilidade de entender as coisas. E aí a gente bota a dúvida lá no grupo, uma pessoa, né, um cursista acaba ajudando o outro, eu acho que isso acaba, assim, me ajudando bastante.
Ok, Rosângela, obrigado. Quer comentar, Jorge? Não? Não, é só lembrar que, como eu já falei também, né, e o André pensa de uma forma bem parecida comigo, o foco não é a tecnologia em si. A tecnologia ela está mediando um processo educativo. Uhum. Então, a importância está no processo educativo. Né? Como a gente não está, em alguns momentos, presencialmente ou de maneira síncrona, nós temos que aproveitar ao máximo esses recursos da tecnologia para nos aproximar, né? Como diria o Valente, né? Estar junto virtualmente. Né? Então, esse é o papel da tecnologia. Não é de despejar conteúdo, né? De isolar cada um estudando individualmente. É aproximar as pessoas para que o processo de ensino e aprendizagem seja favorecido. Tá? E aí a gente vai lançar a mão de todos os recursos tecnológicos que nós tivermos ao nosso alcance. Nós não falamos isso aqui na oficina para não dar uma sobrecarga de informação. Mas a hora que vocês estiverem fazendo um trabalho, por exemplo, de construção de um texto colaborativamente, vocês vão poder usar uma série de ferramentas. Né? Tem aí o Google Drive, né, com os docs compartilhados, tem a webconferências. Então, quer dizer, vocês vão usar as ferramentas que vão poder aproximar aquelas pessoas que estão fazendo o curso. Não para poder ficar batendo papo, né? E não que isso também seja proibido, é lógico que não, né? Eu falo que é pena que virtualmente ainda não consigam mandar pão de queijo e café para todo mundo, né? Para a gente fazer o coffee break aí. Mas, então, assim, a gente faz sim o social, mas lembrando que o foco aqui é a aprendizagem dentro desse processo que a gente está, dentro desse processo educativo. Vamos aproveitar as tecnologias para isso também, né? Eu acho que é isso, né? Alguém mais tem algum comentário, dúvida, algo para a gente poder esclarecer? Estamos aí aproximando com 1h30 de encontro, né? Renato. Diga lá, Renato. Ah, ok. O Renato falou que está sem áudio, que ele vai escrever. Enquanto o Renato está escrevendo, se alguém quiser fazer algum comentário. Então, eu vou comentar aqui, Jorge, rapidão, né, a respeito da questão da gravação desse encontro, né? A gente vai colocar disponível amanhã, né? Porque até o processar demora um tempinho, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da duração do encontro. Tá? E aí, amanhã pela manhã, já sobe ele para o YouTube e já disponibiliza o link dessa gravação também. Como o Jorge falou, eu acredito que deve acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu na primeira turma, que é essa sala dessa oficina permanecer disponível, tá? E aí a gente vai disponibilizar também a playlist com todas as videoaulas, tá? Que aí fica mais organizado, não, fica organizado de uma outra forma também, fácil de acessar sem ser pelo mundo. Bom? A playlist, como ela não tem mais a função avaliativa, digamos assim, né? Ela pode ser avançada, então não tem problema. Então, pelo YouTube, vocês têm todos os recursos normais de um vídeo do YouTube, tá? O Renato está colocando aqui, André, tenho acesso a muitas pastas, creio que era devido à minha atuação de coordenador do curso. Favor solicitar meu bloqueio. Ô, Renato, isso a gente não tem acesso a esses bloqueios ou a essas pastas, tá? Então, você vai ter que olhar isso com a coordenação ou com... Eu acho isso também, que ele vai ter que olhar diretamente para a coordenação.
Ou com o João Paulo, ele está pedindo para o João Paulo aí, ó. Sim, eu vou verificar, Renato. Amanhã a gente verifica, tá? Com a coordenação, falo com a Paula e a gente vê o que pode ser feito. Ok? Podemos encerrar, André? Quer comentar mais alguma coisa? Rosângela, João Paulo? Não, eu acho que é isso. Eu espero que a gente possa ter, né, podido contribuir de alguma forma, tá? A gente deve ainda monitorar a sala aí por pelo menos mais uma semana, né, Jorge? Então, se vocês nesse período ainda tiverem alguma dúvida, né, vocês podem mandar para a gente, tá? Ou se quiserem trocar alguma ideia a respeito do uso do ambiente, né? A gente vai estar disponível aí por mais esse período. E acredito que... Bom, desejo a todos vocês aí uma boa participação no curso, né? A gente sabe da importância que o curso tem, né, para todo o contexto aí, né, após o rompimento da barragem, né? É um trabalho muito importante e creio que a colaboração de vocês, a contribuição que vocês vão poder dar à medida que estiverem fazendo o curso aí vai ser ainda maior, né? Então, sucesso aí para vocês todos. Valeu, obrigado. Ei, gente, Obrigado, boa André, noite. Jorge. Eu vou pedir para a Lúcia ficar um pouquinho, tá, ô, Lúcia? Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. João Paulo, obrigado, Rosângela. Alô, João. Obrigado, Rosângela. Nada, com Deus. Boa Tchau. noite a todos. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação, tá, Jorge? Tá bom.